Vamos mergulhar juntos numa história, uma daquelas que é contada pelos olhos, sabe? Pelos olhos de um cachorro chamado Orelha. A gente vai fazer uma viagem para um lugar que fica além da vida. Um lugar onde, como a própria história diz, o tempo não morde. Aqui não existe frio. Pensa só. Essas são as primeiras palavras do Orelha. E elas já dizem tudo, né? Já transportam a gente para esse lugar de paz. É o fim de todo aquele sofrimento que ele conhecia, sabe? O frio do cimento, aquele frio que gela por dentro quando a fome aperta. E que lugar é esse, afinal? Imagina um pátio sem fim, onde o sol não queima, ele faz um carinho constante. E a grama? A grama tem cheiro de liberdade. É o oposto de tudo que ele já viveu na rua. É como se fosse um paraíso dos cachorros, onde todos aqueles perrengues da vida simplesmente não existem mais. Só que, mesmo num lugar perfeito como esse, tem uma coisinha que não sai da cabeça da Orelha. Uma pergunta. E é essa pergunta que vai guiar toda a nossa análise aqui. Porque a paz que ele sente agora, ela ainda não conseguiu apagar o mistério de como ele foi parar ali. Então, para buscar essa resposta, ele encontra outros como ele. E é fascinante como as memórias são compartilhadas nesse lugar. Não precisa latir, sabe? A comunicação é diferente. Os pensamentos, as histórias, simplesmente correm no vento. É aqui que a história ganha uma profundidade incrível. A gente conhece duas vidas que são o oposto uma da outra. De um lado tem o Bento, um Golden Retriever que só conheceu amor, mas sentia falta da atenção do dono, que vivia grudado naquela caixa de luz, o celular. E do outro lado, a Pipoca, uma vira-lata que viveu acorrentada, sofrendo nas mãos de um dono que era prisioneiro da garrafa fedorenta. Duas realidades totalmente diferentes, né? Mas unidas por uma coisa, uma lealdade que nada conseguia abalar. E o mais impressionante é a conclusão a que a Pipoca chega. Mesmo depois de tudo que ela passou, de todo o sofrimento, ela consegue colocar em palavras o que parece ser a missão, o propósito dos cães. Essa frase dela, nossa, ela resume o tema central da história toda. Aquele amor incondicional que não se abala, que continua ali, mesmo com negligência, mesmo com crueldade. Mas, espera aí, de onde vem essa lealdade toda? Essa coisa que parece que já nasce com eles? Para entender isso, a história nos leva numa viagem no tempo. Bem lá para trás, para a época do primeiro fogo. Essa jornada de lobo a companheiro é fascinante. Pensa só, tudo começa na vida selvagem. Pura luta por sobrevivência, instinto, medo. Aí vem o primeiro fogo. A curiosidade que atrai aquele lobo para o calor estranho dos humanos. E é aí que acontece. O pacto sagrado. A liberdade da selva é trocada pela segurança. E mais do que isso, pela companhia. É um legado que, como o próprio Orelha sente, está no sangue deles. Então, o ponto é esse, né? Uma troca mútua. Eles se tornaram os olhos dos humanos na escuridão. E os humanos, eles se tornaram a razão para um rabo abanar. Uma parceria que definiu essa relação por milênios. Quase como uma dívida de gratidão que nunca acaba. Ok. Então, com a importância desse pacto na cabeça, a gente volta para o mistério do Orelha. E aqui, o tom da nossa conversa muda. Fica mais pesado. Porque agora ele vai finalmente encarar de frente a memória dos seus últimos momentos. E a lembrança começa assim, de um jeito simples, mas que arrepia. Uma frase curta, que já cria um contraste brutal entre o clima deles e o que estava prestes a acontecer. É de cortar o coração, né? A inocência do Orelha. Ele fez exatamente o que o pacto ancestral dizia para ele fazer. Ofereceu confiança. Ele não conseguiu nem imaginar a traição que vinha vindo. A reação instintiva dele foi abanar o rabo, foi ser amigo. E a forma como ele percebe a maldade é visual. Orelha viu uma aura de luz em volta das pessoas e, de repente, ele viu a luz deles escurecer, virar quase preta. Foi ali, naquele instante, que ele entendeu a intenção deles. Foi a quebra de todas as regras que ele conhecia. E no meio de toda a dor, de toda a confusão, uma única pergunta tomou conta dos últimos momentos dele. Não era raiva, não era vontade de vingança, era só... Por quê? Uma pergunta que fica ecoando, ele só queria entender o que ele tinha feito de errado. Vamos seguir em frente agora, porque essa pergunta, esse porquê, vai encontrar uma resposta. Mas não uma resposta de vingança, e sim de sabedoria. Uma sabedoria que ele encontra nesse novo lugar onde ele está. E a resposta vem de um outro cachorro, o Barão, um pastor alemão mais velho e sábio. E o que ele diz muda tudo. Ele explica que os humanos são as únicas criaturas que podem ser anjos ou monstros, porque eles têm uma coisa chamada escolha.
A crueldade não é um instinto, como a lealdade de um cão. É uma escolha. É como ele diz, os cães são instinto e amor. Os humanos precisam escolher ser bons. E partindo dessa ideia de escolha, a história traz uma definição muito poderosa sobre a crueldade. Ela não é um ato de força, de poder, é justamente o contrário. É o ato daqueles que têm tanto medo da própria fraqueza que precisam apagar a luz dos outros para se sentirem fortes. E com todo esse entendimento, o Orelha deixa uma mensagem final pra gente. É um apelo, bem direto. Olhem pro lado. Larguem um pouco essas caixinhas de luz. Porque bem aí, tem um par de olhos só esperando um olhar. Tem um rabo pronto para começar a batucar no chão de alegria. No fim das contas, o amor é a única coisa que consegue viajar de lá, de onde ele está, pra cá. E essa história toda acaba deixando a gente com uma reflexão final, né? Uma pergunta que fica no ar. Se o animal que vive ao nosso lado pudesse falar, o que será que ele diria sobre a pessoa que cuida dele? Olhar para os animais em nossas vidas talvez seja um espelho das escolhas que a gente faz todos os dias.